Olá, telespectadores da Juripa News. Está começando o programa Entre Nós. Eu, Adilson Antônio, estou recebendo aqui no programa de hoje, programa de estreia, inclusive, a presidente do município dos direitos da criança e do adolescente, a Exita. Exita, seja bem-vinda aqui ao programa Entre Nós. Quero agradecer a todos, o canal Juripa News, pela oportunidade que está sendo dada para a gente. Eu sou Exita e sou presidente do CMDCA de Juripiranga e também faço parte da comissão especial do processo de escolha, que a gente está bem próximo, de se realizar, que é a nossa escolha para conselheiro tutelar. Ok, também quem está aqui com a gente é a Rosilene Cândido da Silva, ela é da comissão eleitoral, desse processo. Rosilene, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Agradecer a todos pela oportunidade, Como já fui apresentada, meu nome é Rosilene e eu sou articuladora do selo Unicef da cidade de Juripiranga. Ok, quem está com a gente também é a Elisângela Vital de Souza, conhecida como Vica, da cidade, na comunidade. Ela é conselheira do CMDCA. Seja bem-vinda também. Muito obrigada. Faço parte do conselho e assim, estamos tentando mostrar à população a importância da eleição do conselho tutelar, que são eles que defendem as nossas crianças, nossos adolescentes, e está se aproximando da eleição. Muito obrigada. Ok, vamos começar aqui, para a gente incrementar essa questão das eleições com Exita. Exita, como foi o processo de escolha em relação aos candidatos? Bem, esse processo de escolha, na verdade, existem várias etapas, Então, teve a primeira etapa, que foi o processo de inscrição, foi aberto publicamente para todos fazerem suas inscrições. Após as inscrições, a gente teve uma série de deferimentos de candidaturas, indeferimentos e algumas situações particularizadas, que isso foi surgindo ao longo do processo. Iniciamos em maio, a comissão sempre à frente desses trabalhos, e, na verdade, depois de maio foram surgindo, depois das inscrições, dos deferimentos, e a gente entrou no mês de agosto, o período de campanha, Eles já estão fazendo campanha desde agosto, no qual o Juripiranga, depois a gente vai falar, na verdade, quantos candidatos são, a gente vai falar depois, e que a gente já está na reta final. Por isso que é muito importante esse espaço para a gente divulgar para a população a importância de se fazer valer o voto e a escolha desses candidatos. Essa eleição vai ser no dia 6 de outubro, na Escola Salvina, aqui do município. Vai a partir das 8 até às 17 horas, as pessoas podem ir votar, que residem e que votam aqui em Juripiranga, portando dos documentos, no caso, a identidade, um documento com foto, e o título de eleitor. E iniciará às 8 às 17, não é isso, Rosilene? Então, assim, a gente pede para que as pessoas se conscientizem da importância de, apesar de não ser obrigatório, sabe, Adilson, é muito importante as pessoas entenderem que elas estão fazendo ato de quê? De proteção para as nossas crianças. A gente precisa de um conselho tutelar que esteja no município, a gente precisa de um conselho tutelar, e o conselho tutelar ele é formado por 5 pessoas. 5 pessoas, no caso, 5 titulares e 5 suplentes. Exita, em relação ao local de votação, é um apenas local? O local vai ser a Escola Salvino. Por quê? Porque é o mais central e a gente vai centralizar todas as sessões lá. Escola Salvino João Pereira. Só uma escola. Inclusive, essa eleição é totalmente diferente, das eleições que a gente vê, as municipais, estaduais, federal, tem essa diferença, Zita? É porque, na verdade, essa eleição, que na verdade é um processo de escolha, qual é a diferença? Ela tem o CONANDA, nós temos o Conselho Federal, que tem as regras, as normas, e o Ministério Público, que a gente é importante salientar que o CMDCA realiza, mas a gente tem o norte, que nós temos o Ministério Público, no caso de Juripiranga, a comarca é de Itabaiana, e temos o CONANDA, que é o Conselho Nacional. Mas aí o que é que acontece? Esse ano, com relação à eleição,
ela vai sobre as regras dos processos eleitorais, mas diferencia-se um pouco, porque não é uma eleição, é um processo de escolha. E o voto, diferente das outras eleições que você está falando aí, ele é obrigatório. Nessa, não. Por isso que a gente está nessa campanha de motivar o eleitor a sair da sua casa e dar o voto no candidato de 1 até 5 pessoas, que a gente vai explicar isso posteriormente. Ok. Rosilene, em relação, né, o voto, qual a importância do eleitor chegar lá e votar no conselho tutelar, nos conselheiros, né, com os candidatos? Então, os candidatos, os eleitores têm que se motivar para ver quem são as pessoas que vão proteger as crianças e os adolescentes, certo? Porque assim, as pessoas que ganhar, o trabalho do conselho em si é proteção de criança e adolescente. Então, você, eleitor, tem que ter a consciência de vir e votar na pessoa que você acha que vai proteger, tá certo? Proteger tanto a criança como o adolescente. Para isso serve o conselho tutelar. É importante o perfil de cada candidato, Sim. a população analisar? Né? Sim, sim, certo? Porque muitas pessoas não desconhecem o trabalho deles, certo? Diz assim, pode ser que não façam nada, mas você tem um trabalho sério. 5 pessoas vão trabalhar por 4 anos ajudando nossas crianças e adolescentes a se proteger. Então, é preciso que a população inteira se mobilize e veja que isso é importante. Hoje eu não preciso, mas amanhã eu posso precisar. Né? Eu posso ver uma criança em fase como eu posso dizer, uma criança que não está sendo protegida por sua família ou destratado por algum adulto, sendo abusado, enfim. São N coisas que você pode acionar o Conselho Tutelar e ele vai agir na proteção desse ente que eu estou falando agora. Ok, perfeitamente. Vamos colocar aqui mais uma participante, né, convidada, a nossa querida Elisângela. Elisângela, conhecida como Vica. Pergunto a você a importância não só da população de votar, mas também do próprio candidato em relação à sua, digamos assim, candidatura, né, divulgar. Tem alguns cuidados que devem ser tomados? Tem, Adilson, assim, de tantos candidatos, eles se apresentarem, tentar passar para a pessoa a confiança de ele ser escolhido ou então de ser votado. Porque não é só chegar e dizer, eu sou conselheiro, não. Ele tem que mostrar que ele tem um perfil de ser uma pessoa que vai cuidar da criança e do adolescente. E a gente, quando for votar, minha gente, a gente tem que prestar atenção. Se você está com a consciência tranquila, se aquela pessoa que você está votando merece o seu voto. Porque não é todos, né, como dizem, que dizem, eu vou sair daqui para votar em fulano. Não. Primeiro tem que pensar se aquela pessoa que eu estou votando merece o voto, se é de confiança, e quem tem que passar são os candidatos. Eu sou candidata, então eu tenho que mostrar à população de Juripiranga que eu tenho capacidade de ser um conselheiro. Ok. Exita, voltando aqui para Exita, a gente vive num mundo totalmente informatizado, né? As redes sociais estão aí. Essa ferramenta, ela pode ser utilizada para contribuir para o candidato se propagar? Ela atingir um lado mais positivo ou negativo? Nesse processo de escolha, os candidatos, eles têm, né, tivemos até uma reunião que foi discutida a questão das condutas vedadas, o que pode e o que não se pode. Na verdade, o que não se pode, né, vedadas de proibição. Então, com relação à mídia, ela soma. Eu acredito que tudo que vem a somar, se propagar, agora desde que tem um limite, né, é o limite. Você só pode fazer o seu
a sua campanha desde que você está fazendo saudavelmente. E o que é isso? Não denegrir a imagem do outro. Você tem que mostrar para a população as suas ideias, o que você quer fazer, o que é que você, por que você está sendo candidato, né? Que estão os que nessa tem os conselheiros que já são conselheiros e continuam candidatos, e tem os novatos também. E uma coisa importante, sabe, Adilson, esse ano já tinha tido o edital, mas aí teve uma nova lei da recondução ilimitada. O que é que isso quer dizer? Na campanha anterior, no processo de escolha anterior, um conselheiro tutelar ele só poderia ficar no mandato durante 2 anos. 2 mandatos. 2 anos não, 2 mandatos. E agora não, com a nova lei, essa recondução ela é ilimitada. O que é que isso quer dizer? Os candidatos de hoje, os que ganharem, né, os que vierem obter êxito no processo de escolha, dependendo do trabalho deles, e das ideias deles, da atuação deles, eles podem, na verdade, segurar um bom tempo. Então, assim, é ilimitado. Então, isso foi a mudança desse ano, que aí a gente abriu novamente o edital para aqueles que não poderiam ter feito, porque já tinham passado 2 mandatos, agora podem. Agora pode, né? Isso desde maio e é muito importante. Em relação a essa questão do candidato, né, poder se reeleger por vários anos, 2 mandatos, enfim, isso não prejudica o sistema, a população? Veja só, Adilson. Com relação à recondução ilimitada, que é a recondução do conselheiro na verdade, não tem mais limite, ela tem um lado positivo e negativo, como tudo na história, né? O que é que acontece? Se for um conselheiro atuante, bacana, que a população realmente, né, que o trabalho dele seja desenvolvido em situação de risco das nossas crianças e dos adolescentes, é positivo. Se não, é complicado, porque tem também o processo da escolha. Por isso que na fala de Vica, quando ela fala que é importante, e Rosilene também, a gente ter cuidado e analisar bem em quem a gente vai votar, analisar no sentido de quê? De saber o histórico, o perfil, quem é a pessoa, não votar por votar. Votar sabendo que aquela pessoa ela vai representar a proteção das nossas crianças e nossos adolescentes. Com relação é lei, né? Foi uma lei. Muitos municípios, no caso Juripiranga, a gente já tinha adiantado, já estava encerrado o processo o período de inscrição, e a gente teve que reabrir, e ao mesmo tempo é um direito também dos conselheiros, que já atuaram 2 mandatos, de se candidatar novamente. Mas aí é lei, e aí lei a gente contesta muitas vezes e às vezes não, mas a gente cumpre. Na verdade, eu sempre digo, se for bom, venha somar. Se não, né, infelizmente. Mas aí a gente acredita que, no caso de Juripiranga, que as pessoas tenham um bom senso de realmente analisar e ver quem vai representar as crianças no processo de escolha. Ok, lei é para ser cumprida, como se diz, né? A Rosângela, quais os candidatos, os números, né, para apresentar aqui para os telespectadores, né? Quem são eles, os candidatos? Então, são 14 candidatos que temos, né? Eu vou falar para vocês o nome e o número deles, tá? Tem Edna, que é o número 1, Alcione, número 2, Wagner, número 3, Rayane, 4, Paloma, número 5, Danilo, número 6, Alex Silva, número 7, Alex Melo, número 8, Roberta, número 9, Aleph, número 11, número 10, Aleph, número 10, Elson, número 11, Heleno, número 12, Afonso, número 13 e Wellington, número 14. Então, são 14 candidatos que temos. Que, inclusive, o eleitor, né, ele pode votar em 5 candidatos? Ele pode chegar e dizer assim, eu só quero votar em um. Ele pode. Quero votar só em 2. Também pode. Ele pode votar até 5. 6 já anula o voto dele. Certo? Se ele quiser votar em 4, pode tranquilamente. Ele só não pode votar em 6 candidatos. Até 5. Só lembrando aqui a data, né? Em outubro, não é isso? 6 de outubro, a partir das 8 horas, inicia-se as votações. E o encerramento? O encerramento são às 17 horas. 17 horas. 17 horas. Voltando aqui à Exita, em relação aos conselhos tutelar, os 5, nesse caso que vão ser eleitos,
de que maneiras eles podem trabalhar, né? Na verdade, serão 5 titulares, mas a gente também tem 5 suplentes. Por quê? Período de férias, período de justificação por conta de doença, de certos afastamentos, a gente tem que ter essa suplência. São 10, né? 5 titulares e 5 suplentes. É claro que os titulares é que vão assumir, né? Os suplentes, já está dizendo, eles esperam algum momento para assumir, mas não assumem. Aí o que é que acontece? Com relação ao trabalho do conselheiro tutelar, é importante entender que o conselheiro ele não trabalha sozinho em situação de risco, situação de proteção de criança e de adolescente. Nós temos uma rede e essa rede, o conselho faz parte. É um conjunto, É né? um conjunto. Assistência O social. conselho, né? faz parte, né? Que aí tem o CMDCA, que é o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que quem faz esse processo de escolha. E o Conselho Tutelar, na verdade, não é submisso, mas assim, a gente tem uma certa autonomia diante do Conselho Tutelar, mas temos também outros órgãos envolvidos. Principalmente, né, a questão do Ministério Público. É o Ministério Público, CMDCA, e aí quando você fala só em assistência, não, Adilson, vai muito mais além. Nós temos os órgãos também da educação, nós temos também da saúde, né? Nós temos vários programas e vários serviços, dependendo do caso, porque o Conselho Tutelar ele chega na situação, na proteção, e aí ele aciona a rede também. Então é muito importante, ele não trabalha sozinho, ele trabalha em conjunto. Algumas situações do Conselho Tutelar pode até ser trabalhado particularmente, mas aí na maioria dos casos ele trabalha em rede. Inclusive o fórum também está integrado, né? Sim, Ministério Público e Fórum, né? A gente fala em Ministério Público que é o órgão diretivo, mas aí tem também questões que vai extra Ministério Público e também vai para o Fórum. O conselheiro tutelar, ele tem que ter, na hora de ser ativado alguma ocorrência? Eu acredito que qualquer profissional ele tem que ter todo cuidado do mundo quando vai atuar, independente de profissão. A gente tem uma palavra que define tudo isso que você quer saber, que é ética. Então, a gente tem que ter cuidado até onde a gente pode ir. Então, assim, ele tem que ter ciência de até onde ele pode e até onde ele para. Então, ética e limite. Para o conselheiro tutelar ou qualquer profissão, tem que focar nisso, porque, de repente, ele pode, muitas vezes, querer resolver algo que está além do que ele pode resolver. E termina atropelando situações. Então, ele ter ciência do seu papel, do que ele deve fazer. Depois da eleição, né, quando os eleitos, que vierem ser eleitos, a gente vai ter em janeiro, o introdutório, que é justamente uma capacitação, porque para quem já se chegar, né, não sei, essa questão do resultado, mas eu estou falando assim, essa questão de capacitação é o introdutório. Porque, por mais que eles tenham ideias, principalmente os novatos que estão sendo candidatos pela primeira vez, a gente sabe que todo trabalho, tudo que é novo, né, requer um certo cuidado. E eu acho que é por aí. Eu acho que é ter cuidado na ética e saber o papel de conselheiro, até onde ele pode e não pode ir, né? Ok. Agradecer a presença de vocês, suas considerações finais de cada uma, né? Algo que vocês querem acrescentar também, fica à vontade, viu? Eu queria aproveitar esse momento mais uma vez, e principalmente para a população de Juripiranga, para se fazer presente no dia 6 de outubro, para que seja um processo de escolha ativo, com a participação das pessoas, indo votar não obrigatório, mas pensando principalmente na proteção e no direito de nossas crianças. Então, assim, reforçando de que as pessoas saiam de casa para votar. Isso é muito importante. É muito importante porque, nessa hora, quem vai decidir é a população. A gente está aí, né, como Rosilene já apresentou, aí os 14 candidatos e estão em campanha. Então, fazer um apelo para a população sair de suas casas e fazer valer o direito das crianças e o dever de votar, não obrigatório. A pessoa sai porque está no dever de proteger nossas crianças. E agradecer também ao Juripa News, esse espaço, da gente estar aqui, né, compartilhando com vocês, e foi muito bom, muito gratificante. Rosângela? Então, só lembrando que precisa levar o título de eleitor e um documento com foto. Se você não perdeu o título, ocorre igual uma eleição normal, certo? Você vai saber onde é a sua sessão, ou pelo menos a escola que você trabalha, tem lá o caderno de
de votação, aí a gente identifica seu nome e você vai votar normalmente. Então, participe dessa eleição, tá certo? Que é muito importante a participação ativa de cada um de vocês. Então, meu muito obrigada. Ok, Vika, suas considerações? Agradecer também a Juripiranga News, por a gente ter convidado a gente e passar para a população o que é o Conselho e como é feita a eleição. E dizer à população, minha gente, vamos votar, porque depende de vocês, de cada um da gente, querer proteger as nossas crianças e ter um conselho a quem a gente possa recorrer. E assim, vamos à luta. E os conselheiros que são candidatos, tentem também buscar apoio, procurar eleitores, passar na casa das pessoas, da população de Juripiranga, dizer qual é a importância do conselho, como eles são importantes, ter eles como os conselheiros. E agradecer aqui o apoio de vocês. E muito obrigada. Ok, agradecer a presença de vocês aqui no estúdio da Juripa News, né, do programa Entre Nós, e siga-nos em nossas redes sociais, Juripa News. Valeu, até a próxima, com mais um Entre Nós. Juripa News, a web TV de Juripiranga.